1 Samuel capítulo 16. Meus queridos, nós temos caminhado pelo livro de 1 Samuel aqui em nossa igreja, capítulo por capítulo, e hoje nós entramos na última parte do livro, que vai começar a narrar então, como que o grande rei escolhido por Deus, Davi, sobe ao trono, e como que é a trajetória dele até o trono. É interessante porque a gente vai aprendendo isso à medida que a gente vai caminhando no livro, mas não é porque é plano de Deus para as nossas vidas que as coisas acontecem de maneira simples e fácil. Nós vimos na semana passada como que o ciclo de Saul se encerra como rei de Israel, e eu já vou recapitular um pouquinho a história para, se você está aqui pela primeira vez, você entender mais ou menos que parte que a gente está da história. Mas o ciclo de Saul como rei se encerra em 1 Samuel capítulo 15, ele vai continuar como rei, mas ele já foi rejeitado por Deus. E em 1 Samuel capítulo 16 começa-se um novo ciclo, onde Deus então agora vai escolher um novo rei, que agora não é um rei segundo o coração do povo, como Saul, mas um rei segundo o coração de Deus. E o texto que nós vamos estudar hoje vai relatar e vai contar a unção de Davi como esse rei segundo o coração de Deus. E eu quero estudar com você então hoje o texto de 1 Samuel, capítulo 16, versos 1 a 13, e eu quero ler esse texto. A palavra de Deus diz o seguinte, preste atenção na leitura desse texto. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Eu vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como que eu posso fazer isso? Saul vai ficar sabendo e vai me matar. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele tremendo e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Eu vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, que era um dos filhos de Jessé, e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá. Porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum desses. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está lá apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência, e o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala com a gente agora por meio da tua palavra. Nós precisamos, Deus, ser orientados, apacentados e transformados pelo Senhor. E Deus, use esse momento de meditação e reflexão e pregação na tua palavra para nos ensinar os valores do reino dos céus, Deus. E nos ensinar isso, que o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor não está preocupado com o exterior, como os seres humanos estão. O Senhor está preocupado com o coração. Aplique isso aos nossos corações essa manhã. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, quando a gente para pensar um pouquinho no nosso mundo e na nossa cultura, se eu fizer essa pergunta para você, olha, no nosso mundo e na nossa cultura, que tipo de pessoa se destaca? Que tipo de pessoa é considerada importante? E que tipo de pessoa quando chega, todo mundo olha e todo mundo fala: uau! Não, essa é a pessoa que se destaca no nosso mundo. É aquela mulher que onde ela chega, todo mundo olha. É aquele cara que quando chega é alto, loiro, forte, de olhos azuis e todo mundo olha e uau. Esse é o tipo de pessoa que se destaca. É uma pessoa muito talentosa, faz muito bem alguma coisa. É o jogador de futebol que, rapaz, quando ele joga é um show. Todo mundo para olhar. Quantas gente vive em crise porque a minha aparência, o meu cabelo, o meu corpo, o meu dinheiro, o meu carro. Eu tenho até vergonha de parar o meu carro na frente de tal lugar porque, coitadinho dele.
Tá igual o dono, caindo aos pedaços. A nossa cultura é assim, muito preocupada com o que nós aparentamos ser. E isso não é só no mundo, não. Às vezes a gente vê esse princípio até mesmo na igreja. Eu não sei se você percebe isso, mas quantas vezes a gente está super preocupado com o seguinte, de ir na igreja passar uma aparência. E quantas pessoas e quantas igrejas estão preocupadas com o seguinte, que tipo de roupa você está, como que está seu cabelo. Meus irmãos, o ser humano é tendencioso a valorizar aquilo que enche os olhos. E isso desde Eva. Desde o primeiro pecado, eu não sei se você se lembra disso, mas o texto bíblico lá em Gênesis 3, quando fala do primeiro pecado, vai dizer o seguinte, que Eva viu que a árvore era desejável para dar entendimento. Ela olhou e viu que o fruto parecia agradável, aquilo encheu os olhos dela. E desde então, os seres humanos, eles passaram a ter como princípios e valores aquilo que é exterior e aparente diante dos outros. E sabe qual que é a nossa grande tentação, meus irmãos? É crer nesses mesmos valores. E vivermos, primeiro em nossas vidas, procurando acima de tudo, desenvolver características que enchem os olhos do nosso mundo. E quantas vezes nós vivemos e perseguimos uma vida assim, para desenvolver coisas que as pessoas à nossa volta vai olhar e vai dizer, palmas para você. Desenvolver características e habilidades que vão chamar a atenção e encher os olhos do mundo. E sabe qual que é uma segunda tentação que nós temos? É começar a valorizar as pessoas também por isso. A valorizar as pessoas por aquilo que elas aparentam ser. Pela aparência delas, pelo dinheiro delas, pelas conquistas delas, pelo currículo delas, pela família delas, pela classe social delas. E por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje, e esse texto que nós lemos, o ensino central desse texto é que, embora o homem esteja extremamente preocupado com a aparência, Deus não está nem um pouco preocupado com isso. O homem olha o que é exterior, mas Deus olha o coração. E a verdade é que, diante dos homens, a gente pode estar até assim, bonitinho, bem arrumadinho, etc. Mas Deus é o Deus que nos vê completamente. Até aquilo que a gente quer que ninguém veja. Ele é o Deus que tudo vê. E o grande desafio desse texto é nós pararmos de nos preocupar com o que os homens olham e começarmos a nos focar e nos preocupar com o que de fato importa, que é o nosso coração diante de Deus. É sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. E antes de nós entrarmos no texto, apenas algumas considerações aqui para a gente lembrar da história, onde que a gente está na história. Desde 1 Samuel capítulo 9 até o capítulo 15, o texto vai narrar como que Saul se torna rei de Israel. Lembrando que o povo chegou e falou assim, a gente quer um rei igual todas as nações têm. Um rei igual todo mundo tem. Então Deus fala, então tá bom, eu vou dar para vocês um rei do jeito que vocês querem. E Deus dá para Saul, Deus dá Saul como rei de Israel. E Saul era um rei que enchia os olhos. Ele era um homem alto, forte, bonito, que tinha pinta de rei, tinha cara de rei, tinha porte de rei. Ele era a pessoa que quando Deus falou, esse daqui é o rei de vocês, todo mundo falou, uau, que homem. Só que sabe qual que era o problema de Saul? Embora ele tinha aparência de rei, o coração dele não estava diante do Senhor. E a gente viu aqui, nesses últimos sermões, como que Saul tinha um coração obstinado, um coração duro, um coração incorrigível, um coração muito mais preocupado com a glória dos homens do que com a glória de Deus. Então Deus rejeita Saul e fala assim, olha, embora você tenha cara de rei, você não tem o coração de rei. Embora você tenha cara de rei, você não tem um coração que me teme. Então é o seguinte, Deus fala para ele, eu vou tirar o reino de você e dos seus filhos. Primeiro ele fala isso lá em 1 Samuel 13, a sua dinastia não vai continuar de geração em geração um reinado na sua família. E em 1 Samuel capítulo 15 ele fala, até você, eu vou tirar você do reinado. E eu vou colocar outro rei no seu lugar, e aqui o destaque que Deus fala duas vezes é, eu vou colocar um rei segundo o meu coração. 1 Samuel capítulo 15, 16 em diante, que é o texto que a gente leu, vai começar a narrar qual que é esse rei, segundo o coração de Deus. E como vai ser a trajetória desse rei, que vai ser uma trajetória muito difícil, que é o rei Davi, até que de fato ele chegue ao trono. E o que a gente vai ver hoje então é esse rei. Quem é esse rei que é segundo o coração de Deus? Esse rei é apresentado a nós. E o ensino central é que Deus não vê como o homem vê. Porque o homem, meus irmãos, olha as aparências.
Deus vê o coração. É isso que a gente vai aprender aqui hoje. O homem olha as aparências, mas Deus vê o coração. Eu vou dividir o meu texto aqui, em duas partes, para a gente ir entendendo o texto e fazendo algumas aplicações aqui para a nossa vida. Primeiro, o texto começa, dos versos 1 a 5, falando de como que o profeta Samuel estava arrasado, e Deus chega para ele falando, Samuel, levanta que eu tenho uma missão para você. O texto vai começar dizendo que Deus aparece para Samuel, e Deus, a gente não sabe direito como é que foi isso daqui, se foi num sonho, se Deus falou, não sabe, se Deus mandou um anjo, a gente não sabe direito. Mas que Deus disse para Samuel o seguinte, Samuel, até quando você vai ficar aí, lamentando de eu não ter feito Saul, e de eu ter rejeitado Saul como rei? Se levante, encha aí um chifre de azeite, porque a gente vai ungir o próximo rei de Israel. E é interessante, meus irmãos, porque aparentemente, o que aconteceu foi que depois que Deus rejeitou Saul como rei, isso daí foi um golpe no coração de Samuel. Samuel ficou extremamente triste, extremamente assim, decepcionado, frustrado. Lembre-se, Samuel foi o homem que Deus usou para ungir Saul. E provavelmente, Samuel, assim, para ele foi uma decepção gigantesca e uma vergonha gigantesca. Saul, aquele que ele ungiu como rei, ter, assim, sido rejeitado de maneira tão vergonhosa diante do Senhor. E parece que aqui já passou um tempo, desde que Saul foi rejeitado como rei. E sabe quando você passa por uma situação que é frustrante para você, e você fica remoendo aquilo durante um bom tempo, e fica assim, voltando naquilo? Aparentemente era isso que estava acontecendo com Samuel. Ele estava lá, agoniado, frustrado, triste, porque Deus rejeitou Saul como rei. Então o texto diz que Deus aparece para Samuel e fala assim, ó, é interessante porque Deus repreende Samuel. Fala assim, Samuel, até quando você vai ficar aí lamentando? Até quando você vai ficar triste com essa situação? Chega, meu filho. Rejeitei, ele levantou, rejeitei, vamos que a fila anda. Vamos que tem novas coisas que eu estou fazendo. É interessante porque a palavra de Deus é como se fosse Deus olhando para Samuel e dizendo o seguinte, Samuel, lembre-se que eu estou no controle. Eu tenho bons planos, então é o seguinte, se levante, confie em mim. Eu rejeitei Saul, mas eu tenho planos e são bons, calma. Não fica aí lamentando não fica aí remoendo esse negócio, não confia em mim, rapaz. E é interessante, meus irmãos, aqui, já vou fazer uma aplicação melhor sobre isso, mas Deus está repreendendo Samuel por causa da tristeza dele. Não porque ficar triste seja errado, mas no caso de Samuel, ele estava desconfiando do plano de Deus. E ele estava se demorando numa frustração dele. E Deus então o repreende e fala, Samuel, levanta e vai, porque é o seguinte, eu vou ungir o próximo rei de Israel. Lembre-se que as coisas continuam na minha mão, eu sou bom e eu tenho planos. E o texto vai dizer que Samuel então se levanta, só que ele fala o seguinte para Deus, só que Deus, se eu me levantar e eu for lá ungir um outro rei, Saul vai me matar. Porque pensa nisso, Samuel era o principal profeta e o principal líder religioso da época. E tinha um rei Saul. Ele se levanta para ir ungir um outro rei enquanto o rei está vivo? Quando o rei ficar sabendo disso, com certeza o rei ia atrás dele. Então Samuel fica com medo. E Deus fala para ele assim, fala o seguinte então, Samuel, vou propor um caminho para você. Fala que você, porque ele falou para ir lá em Belém, procurar Jessé, porque ia ser um da família de Jessé que seria ungido. E Deus fala assim, ó, quando você chegar lá eu vou falar o que você tem que fazer. Não era comum, Samuel não fazia parte da rotina de Samuel ir para Belém. Então, com certeza isso levantaria suspeitas. Então Deus falou para ele assim, ó, fala que você vai lá oferecer sacrifícios, porque isso era uma coisa comum na rotina do profeta, passar nas cidades oferecendo sacrifícios e liderando o culto ao Senhor. Então Deus fala assim, ó, então fala o seguinte, se levante e se alguém perguntar alguma coisa, você fala que você está indo lá para oferecer sacrifício. E aqui, meus irmãos, um parênteses bem rapidinho. Porque aparentemente, parece que Deus está induzindo e orientando Samuel a contar uma mentira, né? Ele está se levantando para ir lá ungir o próximo rei. E aí Deus fala para ele o seguinte, ó, então tá bom, então vai lá oferecer sacrifício, e se alguém perguntar, você fala que você vai oferecer sacrifício. Ué, mas isso daqui não é, de certa forma, enganar a pessoa? E aqui só uma explicação bem rapidinha sobre isso. Não é mentira e engano, meus irmãos, porque primeiro, de fato ele foi oferecer sacrifício, ele fez sacrifício de fato ao Senhor naquele lugar, e segundo, ele está ocultando a verdade. Ele não está contando uma mentira, mas está, de fato, ele não está contando toda a verdade. Ele foi oferecer sacrifícios e ungiu o próximo rei. Ele só vai contar que ele foi oferecer sacrifícios. E isso, em algumas situações, não é errado. Por exemplo, para os nossos filhos, às vezes eles fazem algumas perguntas que a gente não conta toda a verdade para eles. Porque eles não estão prontos para receber toda a verdade. Às vezes, algumas pessoas fazem perguntas para nós sobre questões pessoais da nossa vida que nós não devemos, de certa forma, satisfação para aquela pessoa. Então a gente não conta mentira, mas a gente não conta toda a verdade. E aqui é o caso, embora Saul seja rei,
Isso daqui é um assunto que diz respeito a Deus, ao plano de Deus e ao agir de Deus. Não é da conta de Saul quem Deus quer ungir ou não. Então Deus está ocultando a verdade dele, porque Deus não deu satisfação para Saul. Então entenda que aqui não é um caso de mentira, é um caso de ocultação da verdade em alguns casos. E nós fazemos isso, meus irmãos. Quantas vezes uma pessoa está em sofrimento e acontece alguma coisa, e a gente naquela hora não fala nada, oculta aquele fato para... não é o momento ainda. Enfim, é isso que está acontecendo aqui. E o texto vai dizer que quando Samuel chega lá na cidade de Belém, os anciãos ficam morrendo de medo. E perguntam para ele, você está vindo em paz? Porque é o seguinte, o Samuel nunca aparece. E de repente ele pisa aqui. E das últimas 2 vezes que Samuel tinha aparecido assim numa cidade, foi para profetizar juízo sobre a vida de Saul. Então está todo mundo com medo. Porque quando ele aparece é para falar que vai dar ruim. E é de paz a sua vinda? E Samuel fala, não, é de paz a minha vinda, eu vim oferecer sacrifício. E aí Samuel então faz lá os rituais de purificação para que o sacrifício seja feito da maneira correta e convida a família de Jessé para oferecer sacrifícios. E o texto começa falando isso. E assim ele vai parar lá em Belém, oferecendo sacrifício com os anciãos, junto com a família de Jessé. E aqui, meus irmãos, uma pausa rapidamente para fazer uma aplicação para nós. Cuidado, e aqui uma aplicação importante. Cuidado para não ficar remoendo as frustrações do passado e assim perder o que Deus está fazendo no presente. Pensa nisso. Samuel, Deus continua no controle. E ele está levantando agora o rei que vai ser o maior de todos os reis da história de Israel. Vai ser um rei que vai ser uma bênção para a nação. Mas Samuel está tão triste, tão frustrado com o que aconteceu, que ele não tem olhos para enxergar aquilo que Deus está fazendo. Às vezes, por causa das tristezas e das nossas frustrações, a gente fica preso nas coisas ruins que aconteceram, de modo que a gente fica cego para as coisas que Deus está querendo fazer. E aqui é importante dizer o seguinte, quanto que um lamento ou uma tristeza passa a ser impróprio na nossa vida, como é o caso de Samuel aqui. Quando aquilo começa a nos paralisar e se prolongar demais. É normal nós ficarmos tristes, meus irmãos, quando coisas ruins acontecem, quando frustrações acontecem, quando aquilo que eu planejava aconteceu tudo contrário, quando uma tragédia acontece, é normal nós ficarmos tristes, nós chorarmos, nós lamentarmos. O problema é quando isso começa a se prolongar muito na nossa vida e começa a nos paralisar. E qual que é o problema disso? É porque eu estou desconsiderando que Deus está no controle, Deus tem planos e Deus continua agindo. Como se a minha vida não dá para andar mais para frente porque aquilo não aconteceu. É isso que está acontecendo com Samuel aqui. E Deus, com muito amor e carinho, vai lá e repreende Samuel. Até quando você vai ficar aí remoendo isso? Meus irmãos, é normal quando a gente passa por uma dificuldade familiar, a gente ficar triste e etc. Mas até quando você vai ficar remoendo que o seu cônjuge não é do jeito que você queria que ele fosse? Até quando você vai ficar remoendo que o seu filho não é do jeito que você queria? Até quando você vai ficar remoendo que a sua saúde não é do jeito que você queria? Que a sua carreira não é do jeito que você queria? Que as oportunidades que você teve não são as oportunidades que você queria? O chamado do Senhor é que a gente lamenta, a gente se entristece, mas a gente se lembra o seguinte, Deus continua no controle. Deus continua agindo. Deus tem planos bons. Então eu olho para o passado e para as coisas que aconteceram com tristeza, mas eu também olho para o futuro com esperança. Porque o nosso Deus continua no trono, não continua? Continua agindo, não continua? A bondade dele não continua na nossa vida? O que Deus quer de nós? Que nós confiemos na soberania dele. Deus está no controle. Até quando tragédias acontecem. Não só confiemos na soberania dele, mas confiemos no amor e na bondade dele. Mesmo diante das frustrações, das dificuldades, Deus continua sendo bom. Deus continua me amando. E Deus continua tendo bons planos para mim. Deus continua ativo, fazendo. Pensa na vida de Samuel aqui. Deus estava levantando aquele que seria uma das maiores alegrias de Israel, que é o rei Davi. Só que Samuel estava preso no rei que Deus rejeitou. Deus quer que a gente olhe e confie no amor e na bondade dele. E olhemos para frente, meus irmãos. E nos engajemos naquilo que Deus está fazendo. É claro, eu me entristeço com as frustrações, com as tristezas do passado, etc. Mas isso não pode fazer com que a gente pare de olhar para o futuro, com expectativas e com esperança de que Deus é o Deus que continua no trono, agindo para o bem do seu povo. Eu lembro aqui de Provérbios 23:18. Porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Essa é a confiança que nós devemos ter diante das frustrações e das tristezas da vida. Talvez Deus esteja falando para você nessa manhã, até quando? Vamos levantar, Deus continua agindo.
Deus continua trabalhando. Alegre-se, confie, enche o seu coração de esperança no Senhor. O profeta arrasado recebe uma missão que mostra como Deus continua agindo. E o texto vai continuar dizendo que então, depois de oferecer sacrifício, ele está lá com todo mundo, está lá com a família de Jessé, e o texto vai dizer que os filhos de Jessé começam a ser apresentados para Samuel. Imagina essa cena comigo. Samuel se senta junto com Jessé está sentado do lado, e aí ele começa falando, Eliabe, o meu primeiro filho, pode entrar. E aí, luz na passarela, que começam a passar os 7 filhos de Jessé diante do profeta Samuel, porque Deus tinha, lembra o seguinte, Deus não tinha falado qual filho ele ia ungir. Ele só falou o seguinte, vai lá, procura Jessé e fica esperando o que eu vou dar. Aí entra Eliabe, que era o filho mais velho de Jessé. E eu imagino Jessé. Esse meu primeiro filho, Eliabe, ele é uma alegria no meu coração. Forte, alto. Olha o tamanho dos bíceps deles. Olha só o olho, olha o cabelo. E o texto vai dizer que quando Samuel olha para Eliabe, ele fica impressionado. E ele diz, certamente é esse. Ah, é esse. Olha, Saul tem cara de rei, mas perto esse daí põe Saul no bolso. O texto, a gente não sabe direito quais são as características dele, mas o texto fala que Eliabe chama a atenção de Samuel, por causa da sua aparência física. E aí, Deus olha para Samuel e fala o seguinte, E aí ele fala o versículo que a gente já leu, mas que é o versículo mais conhecido de 1 Samuel, e de fato um versículo que resume muito do ensino geral do livro. Ele vai falar lá no verso 7, não olhe para a sua aparência. Deus disse isso para Samuel. Pensa, Samuel acabou de olhar Eliabe e falou, é esse, o homem é cara de rei. Deus olha para Samuel e diz, Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Meus irmãos, é como se Deus estivesse dizendo, não, Deus está dizendo para Samuel o seguinte, e Deus está dizendo para nós nessa manhã. Deus, é interessante porque Samuel estava caindo exatamente no mesmo erro que o povo, quando escolheu Saul. Olhando para a aparência, olhando para a cara, para aquilo que encheu os olhos dele. Mas, meus irmãos, Deus não está preocupado com a nossa altura, com a nossa classe social, com a cor de pele, com as nossas habilidades, com o número de seguidores que eu tenho no Instagram, com o número de likes que eu tenho. Deus não está preocupado com o nosso histórico familiar, se eu venho de família boa, de família ruim, qual é o seu diploma, quais cursos você fez. Deus não está preocupado se você é bonito, se você é feio, se a sua roupa custa caro ou se é de brechó. Deus não está preocupado com nada disso. Deus não valoriza o que os seres humanos valorizam. Os seres humanos olham a aparência. Deus vê o coração. E quando a Bíblia fala que Deus vê o coração, do que ele está falando aqui? Eu lembro aqui de Provérbios 4:23. O texto vai dizer, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque do coração procedem as fontes da vida. A Bíblia vai falar que o nosso coração é como se fosse o centro de tudo que nós somos. E é do nosso coração que procede tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos. O coração é o centro das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos amores, dos nossos valores, dos nossos medos. E é interessante porque é muito comum que o nosso coração seja diferente da nossa aparência. Porque a gente mascara bem o nosso coração. Quantas vezes a gente está com medo e a gente finge que a gente está bem? Quantas vezes eu estou super inseguro, mas eu finjo que eu estou super seguro? Eu estou morrendo de vergonha, mas eu finjo que está tudo bem. A minha família está destruída, mas eu finjo que está tudo bem. O nosso coração, normalmente, ele é bem diferente da nossa aparência. E é lá, nesse homem interior, nesse centro de tudo que nós somos, o mais profundo do nosso ser, é com isso que Deus está preocupado. E, meus irmãos, quando a gente fala de coração, não tem como a gente fingir nada. Não tem como a gente esconder nada, a gente está nu diante do Senhor. Nosso coração está nu diante do Senhor. Ele é o Deus que vê o nosso coração. E Deus fala isso para Samuel. Samuel, lembre-se, eu vou escolher agora o rei de acordo com o meu coração. Já deu errado, Saul. Deixa comigo agora. O homem olha a aparência, Deus olha o coração. E o texto vai continuar dizendo que, então, os 7 filhos de Jessé passam diante de Samuel. E Deus vai falando um por um. Samuel olha e fala, esse daí, não é esse. Não é esse. Não é esse, não é esse. Hoje está acabando, não é esse. Não, eita, rapaz, não é esse, não é esse. E passam 7 filhos. E Deus fala para Samuel, Samuel, não é nenhum desses.
E eu imagino a agonia de Samuel, porque Jessé fala assim, acabou meus filhos. Não, mas não é nenhum desses, não. E aí Samuel olha e fala assim, você tem certeza que não tem mais nenhum? Aí é interessante porque Jessé vai falar o seguinte, olha, a resposta de Jessé, ainda falta um, o mais moço, é que ele está lá cuidando das ovelhas. E aqui, meus irmãos, é interessante porque no texto original, a palavra mais moço poderia ser traduzida de 3 maneiras diferentes. Ou como mais novo mesmo, mais moço no sentido do filho mais novinho, ou no sentido do filho mais baixo, pode ser traduzido também como mais baixo, ou pode ser traduzido também como mais insignificante, o que tem menos valor. Provavelmente, na família de Davi, ele era as 3 coisas. O mais moço, o mais baixo e o mais... Porque para pensar nisso. Eles receberam a visita do profeta. É o grande líder nacional religioso. É assim, é o mais importante do que diz respeito à religião naquela época, era Samuel. Jessé teve o privilégio de ser convidado pessoalmente por Samuel. E ele traz todos os filhos, menos Davi. Você vai ficar aí cuidando das ovelhas, viu? Percebe como que, de certa forma, Davi está sendo desprezado. Ele ser deixado lá no campo com as ovelhas, é assim, isso daí é... Sabe aquele menino que todo mundo olha e fala assim, não, isso daí é novinho, isso daí é bobinho, isso daí ninguém dá muita... Davi é esse, que está sendo deixado de lado pela sua própria família, considerado o mais insignificante, o mais desprezível, e por isso ele nem foi convidado para o banquete, e ninguém nem pensou nele. Sabe aquela pessoa que ninguém nem pensa nela? Talvez você seja assim, talvez você se sinta assim muitas vezes. Galera, nem pensa em mim. Ele era o filho desprezado e desrespeitado pela própria família dele. Mas é interessante porque ele tinha uma característica que, embora não chamasse a atenção dos homens, chamou a atenção do Senhor. É bonito isso. Porque sabe o que Davi tinha? Que todos os outros filhos dele não tinham? Um coração que teme ao Senhor. Um coração quebrantado diante do Senhor. E o texto vai dizer que Davi é trazido de entre as ovelhas então. E quando Davi aparece, Deus fala para Samuel, pode ungir. Manda ajoelhar, derrama o óleo sobre a cabeça dele. Porque esse daí é o rei de Israel, é o próximo rei de Israel. E meus irmãos, a unção naquela época, e só também fazendo uma observação rápida sobre isso, era um ritual que simbolizava que uma pessoa estava sendo capacitada por Deus e separada para um serviço especial. Então a unção, é importante dizer isso, porque a unção em si não tinha nenhum poder místico, assim, derramou o óleo assim, derramou uma mágica sobre a pessoa que agora ele está cheio de poder. Não tem nada místico nisso. A unção, ele é um ritual que tem esse simbolismo de que, olha, Deus escolheu aquela pessoa, Deus separou essa pessoa para fazer uma função especial e Deus vai capacitar essa pessoa para isso. Então, o óleo na cabeça é apenas um símbolo disso. E por que eu estou enfatizando isso? Porque é muito comum hoje, em alguns círculos religiosos, você ter um misticismo com o óleo. Assim, a pessoa, isso daí eu já vi, a pessoa dá o dízimo, a pessoa vai lá ungir a mão, porque para Deus fazer prosperar. E essa visão de que o óleo em si tem algum tipo de poder nele. E não, o óleo é só um símbolo daquilo que estava acontecendo ali. Deus separando uma pessoa para desempenhar uma função específica. E quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai perceber o seguinte... O óleo, ele é substituído pelo batismo, no sentido de que todas as pessoas que são batizadas, o batismo é um símbolo de que ela é convertida ao Senhor, e um símbolo de que ela possui o Espírito Santo também. Então, o batismo é esse simbolismo de uma pessoa que foi convertida e tem o poder de Deus sobre ela. E hoje, quando uma pessoa é separada para um ofício, a gente vê isso no Novo Testamento também, para presbítero, diácono, pastor, etc., isso é feito pela imposição de mãos. O ritual é imposição de mãos, não derramamento de óleo. E é por isso que a gente não tem essas práticas aqui na nossa igreja. E o texto vai terminar dizendo o seguinte, que a partir daquele momento, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. O Espírito do Senhor vem sobre Davi, capacita Davi e vai enchê-lo para que ele desempenhe a função de o próximo rei de Israel. Meus irmãos, aqui termina a história de como que Davi foi ungido rei, e a partir de agora então eu quero trazer algumas aplicações disso, algumas lições desse texto, e depois algumas aplicações disso para as nossas vidas. Primeira aplicação que esse texto nos ensina, que ao mesmo tempo que serve de consolo, é uma realidade que faz a gente tremer as pernas. Primeiro, Deus é o Deus onisciente e onipresente. Deus é o Deus que tudo vê. Deus não está preocupado com aparências, porque Ele conhece aquilo que está por trás de todas as aparências. Ele conhece aquilo que está por trás de todos os comportamentos, de todas as falas, de todas as imagens. Ele conhece o centro das nossas vidas, do nosso coração. E aqui eu me lembro do Salmo 139, versos 1 a 5, que diz o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento
e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou na língua, e tu, Senhor, já conhece todas. Tu me cerca por todos os lados, e põe a tua mão sobre mim. Para onde a gente vai fugir de Deus? Deus é um Deus onisciente. Ele sabe tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu falo, tudo que eu faço. As pessoas não sabem, mas Deus é o Deus que vê o coração. E aqui eu lembro de outro texto, Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Meus irmãos, vamos ser sinceros, nem a gente se conhece plenamente. Até a gente se engana conosco, não é verdade? Já não teve situações que você viveu, que você fez alguma coisa e fala assim, onde eu estava com a cabeça? Por que eu fiz isso? Eu não pensei, porque nem eu me entendo de vez em quando. Enganoso é o coração e ele engana até nós mesmos. Quem poderá compreendê-lo? Olha o texto, como continua. Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Deus conhece, Deus esquadrinha. Deus nos conhece de um jeito que ninguém conhece. Nem você mesmo se conhece desse jeito que Deus conhece. Esse é o nosso Deus, onisciente, onipresente, totalmente conhecedor de tudo que nós somos. Um outro ensino desse texto é que Deus, meus irmãos, não se impressiona com o que os homens se impressionam. Deus não se impressiona com a maioria das coisas que nós passamos a vida inteira perseguindo para impressionar as outras pessoas. Deus não se impressiona com os seus títulos. Deus não se impressiona com a sua aparência. Deus não está preocupado se você está com cabelo comprido ou com cabelo curto. Se o seu cabelo é preto, loiro ou rosa. Deus não está preocupado com se você está de terno e gravata ou não. Essas coisas chamam a atenção dos homens. Mas essas coisas não chamam a atenção de Deus. E é claro aqui, um parênteses aqui, então você está dizendo o seguinte, pode se vestir de qualquer jeito. Não, se você se vestir de maneira vulgar, por que isso é um problema? Porque isso mostra um coração cheio de moralidade sexual. E Deus está preocupado com o coração. E o que nós fazemos externamente é fruto daquilo que está no nosso coração. Agora, o problema de uma moça que se veste de maneira super sensual e vulgar, não é a roupa dela. É o coração dela diante do Senhor. Deus não se impressiona com o que as pessoas à nossa volta se impressionam, meus irmãos. Deus não se impressiona com o carro que a gente tem. Com a casa que a gente tem. Isso daí tanto faz. Literalmente, tanto faz. E ao mesmo tempo que Deus não se impressiona com isso, Deus busca, e o que Ele quer é coração. Um coração que o tema, que se quebranta e se consagra diante dEle. Olha alguns textos da palavra de Deus. Salmo 51, 17. Sacrifício agradável ao Senhor é um espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. É isso que chama a atenção de Deus. É isso que enche os olhos do Senhor. Aqui de maneira bem subjetiva que eu estou querendo dizer aqui, bem assim, usando uma figura de linguagem. Um coração quebrantado e contrito diante do Senhor. É isso. Enquanto os homens, eles olham para você quando você está com um carrão, quando você recebeu uma promoção na empresa, Deus olha para você quando você está com o coração quebrantado e contrito. É esse coração que o Senhor não despreza. Salmo 147, onde vai dizer o seguinte, que o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Olha só, o Senhor se agrada de quem? De quem o teme e de quem espera, se agarra na sua misericórdia. E aqui, não tem como a gente não fazer essa ligação na misericórdia que é em Cristo para nós. Sabe quem são aqueles que o Senhor olha e vê? Aqueles que estão agarrados, reconhecendo, eu sou um pecador. Mas Jesus é o meu Senhor, e é uma vida com Ele que eu quero. É isso que agrada ao Senhor. Salmo 4:3, eu acho esse texto lindo. Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Deus olha todo mundo na terra. E quem que o Senhor fala? Não, esse daqui é meu. Quem? Sabe aquelas imagens que assim, a gente vê um monte de pessoa assim, e aí começa tudo preto e branco, aí começa a ficar colorido alguns assim? Sabe quem são esses aos olhos do Senhor? Deus distingue para si os piedosos. Sabe o que é uma pessoa piedosa? É uma pessoa que tem um coração quebrantado diante do Senhor, que leva a sério o Senhor, que ama Cristo Jesus, que se consagra a Cristo Jesus, que vive com Cristo Jesus. O Senhor distingue para si o piedoso. E uma outra lição desse texto é que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E isso é uma coisa que está escrito lá em 1 Coríntios 1, 28. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e as que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Normalmente Deus escolhe fazer a obra dele e desenvolver os planos dele por meio daquelas pessoas e daquelas coisas que são assim desprezíveis aos olhos do mundo.
para ficar claro quem ele é. Davi era o rejeitado, era o desprezado, era aquele que assim, nem vamos chamar Davi lá, deixa ele lá com as ovelhas. Mas Deus escolhe ele para confundir todo o resto. Esse é o nosso Deus. E eu quero terminar, meus irmãos, fazendo algumas aplicações para as nossas vidas de todas essas verdades que a gente vê nesse texto. A primeira aplicação, e aqui eu quero que você se avalie agora. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, é uma pergunta para você. Você está mais preocupado com as coisas que impressionam esse mundo ou em ter um coração que agrada ao Senhor? Pensa nisso. Você está mais preocupado com desenvolver e investe mais e se preocupa mais em desenvolver essas características que enchem os olhos do mundo? Ou a sua grande preocupação não é com o que as pessoas e o mundo como que o mundo vai te olhar, mas como que Deus vai te olhar? E aí uma maneira boa de você medir isso é a seguinte: quanto tempo você gasta cuidando do seu coração diante do Senhor? Com práticas devocionais, por exemplo, leitura bíblica e oração. Se você está preocupado com o coração quebrantado diante do Senhor, você vai gastar tempo com isso. Se você não gasta tempo com isso, é porque você não está preocupado com isso. Simples assim. Você que é rico, talentoso e tem predicados aos olhos do mundo, você que é uma pessoa que as pessoas olham para você e te respeitam, seja lá por quê, a pergunta é, você está feliz com isso e a sua paz está nisso? Ou a sua paz está no seguinte, independente do que as pessoas pensam, que eu estou preocupado, é o seguinte, eu estou com o coração diante do Senhor quebrantado. Meus irmãos, quantas vezes a gente vive bem, a gente vive feliz, a gente vive em paz, porque as pessoas à nossa volta olham para nós e aos olhos do mundo eu estou indo bem. A grande pergunta que a gente deve fazer não é se aos olhos do mundo eu estou indo bem. A grande pergunta que eu devo fazer é o seguinte, diante de Deus, o meu coração é um coração que agrada ao Senhor? Eu estou agradando aquele que realmente importa? Você tem investido mais no que na sua vida? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, meus irmãos. Essa é a pergunta que esse texto, assim, nos induz a fazer para nós mesmos. Uma outra coisa e uma outra aplicação que eu quero fazer, ainda dentro disso, é se por um lado existem aqueles que estão preocupados demais com o que o mundo pensa e só pensa nisso, por outro lado, há um consolo nessa palavra, que é o seguinte: se você é uma pessoa que tem um coração quebrantado diante do Senhor, alegre-se, mesmo que o mundo te rejeite. Talvez você olhe e fale assim, diante das pessoas, você é bobo. Você não é uma pessoa que venceu na vida. Você não é uma pessoa que construiu muitas coisas. As pessoas na sua família te olham meio de lado. No seu trabalho, você fica de lado. Você não despontou que nem as outras pessoas. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se você tem cultivado um coração quebrantado diante do Senhor, se alegre. Porque no fim é só Ele que importa. No fim o que importa não é o que o mundo pensa de mim, mas o que o Senhor pensa de mim. E como que está o meu coração diante desse Deus? Aqui uma ilustração que eu ouvi uma vez que eu gostei, é que nós precisamos aprender a viver, meus irmãos, como se nós estivéssemos no espetáculo, apresentando uma peça para uma pessoa só, que é o Senhor. E o que importa no final é o seguinte, se o Senhor vai levantar e bater palma ou não. Agora, se os outros vão levantar ou bater palma ou não, tanto faz, eu estou apresentando para uma pessoa só. O Senhor. E nós deveríamos aprender a viver felizes, agradando apenas o Senhor. Sabendo que a única coisa que importa no fim, é no último dia, a gente ouvir do nosso amado Senhor, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Lembra a parábola dos talentos? No fim, meus irmãos, é só isso que importa. O resto tanto faz. A gente precisa aprender a viver assim. Uma outra pergunta importante para a gente fazer quando a gente lê esse texto, não é só pensando em nós, mas é pensando o seguinte: você valoriza as pessoas à sua volta pela sua aparência, pela sua família, pela sua projeção, pelos seus dons, pelo seu dinheiro, ou por ela ter um coração quebrantado diante do Senhor? Não só pense em você, mas pense o seguinte: qual é o tipo de pessoa que você valoriza à sua volta? Qual é o tipo de pessoa que você gasta tempo indo atrás, cultivando amizade? São pessoas que enchem os olhos do mundo? Porque, vamos ser sinceros, pessoa rica tem um monte de gente em volta dela sempre, não é verdade? Pessoa que é muito talentosa, sempre tem gente em volta dela. Eu lembro assim, lembro da sua época de escola. Aquela menina que era linda da sala. Sempre um monte de gente em volta dela, mesmo que a única coisa que ela tivesse fosse beleza. E aquelas outras meninas que não eram tão bonitas, mesmo que fossem super gente boa, normalmente fica de lado. Esse é o nosso mundo. A pergunta é o seguinte: você é assim também? Que tipo de pessoa você valoriza ou não valoriza?
Pensa aí, quais são as pessoas que você gosta? Por que você gosta dessas pessoas? É porque elas têm um coração quebrantado diante do Senhor? Ou é por outros motivos? Ou é porque o jeito delas é legal com você e etc. O que você valoriza? E pare também e pense, quais são as pessoas que você não vai muito com a cara delas? Por que você não vai muito com a cara delas? Sabe uma coisa que a gente tem que se confrontar, meus irmãos? Às vezes, nós temos mais afinidade com uma pessoa que despreza Deus do que com uma pessoa que ama Deus. E a gente sente que a gente tem mais em comum com essa pessoa do que com essa daqui. Porque o jeito dela é mais parecido com... A gente tem que tomar cuidado e valorizar as coisas certas nas pessoas. Acima de tudo, um coração quebrantado diante do Senhor. Mesmo que ela tenha um jeito um pouco diferente do meu. Esse texto nos desafia a pensar sobre isso. Uma outra aplicação desse texto para você que está aqui é pai. Você está preocupado em criar seus filhos de maneira que impressione o mundo? Ou preocupado em criar filhos com um coração quebrantado diante de Deus? Pense nisso. As suas ações como pai, as suas correções, os seus investimentos estão mais ligados a questões que enchem os olhos desse mundo ou com ajudá-lo a cultivar um coração quebrantado diante do Senhor? Uma outra implicação disso é que, meus irmãos, entender que Deus vê o nosso coração deve nos levar a viver uma vida de constante sinceridade e confissão. Pensa nisso. Deus conhece você. Isso é terrível, não é? Porque é o seguinte, eu já brinquei aqui outras vezes com isso. Se eu fizesse um vídeo com todos os pensamentos que você teve essa semana e exibisse aqui hoje, no final do culto, eu tenho certeza que você ia sair correndo. Eu também ia. A gente pensa cada coisa, né? A gente fala cada coisa. A gente sente cada coisa. Agora Deus está lá vendo tudo. Entender isso deveria nos levar a viver uma vida de constante quebrantamento e confissão diante do Senhor. Deus, tem misericórdia de mim. Ser propício a mim, pecador, misericórdia, Senhor. Eu lembro de Davi, esse homem segundo o coração de Deus, escrevendo o Salmo 51. E escrevendo o Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau, me guia pelo caminho eterno. Salmo 51, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Se o Senhor me julgar agora, o Senhor está certo. Misericórdia, Senhor. Restaure em mim um coração puro, renove em mim um espírito inabalável. Meus irmãos, entender que Deus é onisciente e vê o coração, deveria nos fazer tremer. E viver uma vida de constante quebrantamento e arrependimento diante do Senhor. Eu posso esconder das pessoas as minhas feiuras, mas não do Senhor. Então, misericórdia, Senhor. E por fim, uma última coisa que eu queria dizer, uma última implicação, e a gente poderia fazer várias outras aplicações, é que entender que Deus é o Deus que conhece corações deve nos levar a viver uma vida em paz, mesmo quando a gente é injustiçado. Às vezes a gente é injustiçado em algumas situações, ou porque a pessoa e as pessoas não entenderam, interpretaram mal a gente, ou porque a pessoa está com um coração assim, de má fé e com maldade no coração. E às vezes não tem o que fazer. Eu vou ter que sofrer o dano. Entender essa verdade nos dá paz, sabe por quê? Primeiro, Deus conhece meu coração. Mesmo quando ficou feio para mim, Deus conhece meu coração. E não só conhece meu coração, mas conhece o coração da outra pessoa. Então, se eu estou sendo injustiçado, Deus está vendo. Deus é o Deus que conhece corações e eu confio nele, eu descanso nele. Entender isso daqui, meus irmãos, também nos livra do medo, da insegurança. Deus é o Deus que nos conhece. E eu quero terminar essa minha reflexão trazendo um último gancho aqui nesse texto, que não tem como a gente não fazer isso pensando em Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque quando a gente para pensar em Davi, Davi foi o pastor de ovelhas, que foi retirado do meio do rebanho, ele vai ser ungido como rei, e ele tem um processo aqui até ele virar o rei de Israel. Mas é interessante porque, embora Davi tenha virado rei depois, ele nunca deixou de ser pastor. Deus tirou ele cuidava antes do rebanho do pai dele. E depois que ele vira rei, ele passa a cuidar do rebanho do Senhor. E é interessante isso porque Davi vai ser um líder diferente de todos os outros líderes e de todos os líderes que as nações tinham. Porque ele não foi um rei tirano, mas ele foi de fato um rei pastor. A gente vai ver, continuar na história, mas ele é o rei que diante de Golias arrisca a sua vida pelo bem do seu povo. Ele é o rei que escreveu várias canções e vários salmos para orientar, apacentar e pastorear o seu povo. Ele é o grande líder
que está preocupado com o seu povo, está preocupado em servir o povo. A gente vai ver vários momentos da história, Davi se arriscando e Davi se colocando em situações por amor do povo de Deus e para cuidar do povo de Deus. É interessante porque essa figura do rei pastor é uma figura que vai começar a aparecer aqui em Davi e vai se repetir várias vezes durante a Bíblia, até que chegamos ao verdadeiro rei pastor. Porque no fim, Davi foi um bom rei e um bom pastor do povo, mas ele era só uma sombra do verdadeiro rei e do verdadeiro pastor, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus lá em João 14, versos 14 e 16 diz o seguinte: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Olha só, eu conheço as minhas ovelhas. Ele conhece, Ele é o Deus que vê corações, Ele conhece. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus é o grande rei, mas Ele não é o rei tirano. Ele é o rei pastor, que está disposto a literalmente sacrificar a sua vida para proteger e para cuidar e para salvar o seu rebanho. E Ele vai dizer, e eu ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, preciso também trazer estas. Jesus vai se apresentar, meus irmãos, quando Ele vem, como o grande rei. De fato, Jesus se assenta no trono. De fato, Jesus é o descendente de Davi, porque Deus depois vai fazer uma aliança com Davi. Eu vou colocar um descendente seu que vai reinar eternamente. Jesus é esse rei. E Jesus hoje reina. Jesus é rei sobre a vida de todo mundo aqui, quer queiramos, quer aceitemos isso ou não. Ele é o rei. Só que Ele não é um rei tirano. Ele é o rei pastor, que dá vida pelas suas ovelhas. Literalmente naquela cruz, Ele se entregou pelos nossos pecados. É o rei que guia a nossa trajetória, nos mostrando os caminhos de vida. Ele é o rei que nos apacenta, que nos confronta, que nos consola. Esse é o grande rei pastor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E no fim, meus irmãos, todos nós precisamos desse rei pastor nas nossas vidas. No fim, Davi foi esse homem com um coração segundo o coração de Deus, que Deus chamou e etc. Foi bênção para a nação. Mas ele era só uma sombra do verdadeiro rei e do verdadeiro pastor. E a boa notícia é que esse rei pastor está vivo hoje. E esse rei pastor nos chama a nos submetermos ao reinado dele, ao pastoreio dele. Sabendo que em Jesus, Ele não vem para arrancar nada de nós. Pelo contrário, Ele vem para dar. Ele dá a sua vida e Ele vai dizer que Ele vem para dar vida e vida em abundância. Meus irmãos, é só caminhando com esse Jesus que nós encontramos perdão de verdade para os nossos pecados. É só nesse Jesus que nós encontramos transformação de verdade para as nossas vidas. Ele é o rei pastor que nos guia no caminho e transforma as nossas vidas. É só nesse rei pastor que nós recebemos esperança, mesmo nos momentos de tragédia da vida. É só nesse rei pastor que nós encontramos vida eterna e esperança de que mesmo que eu morra, eu estarei para sempre com o Senhor. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: quem é o seu rei hoje? Quem é o seu pastor hoje? Quem está no controle da sua vida hoje? Davi é só uma sombra do verdadeiro rei, do verdadeiro pastor, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele foi desprezado pelo mundo, mas Ele passou por tudo isso para nos dar vida. E sabe qual é a boa notícia para nós? Quando nós estamos em Cristo, mesmo que aos olhos do mundo, eu não seja uma pessoa que se destaque, ainda assim, eu sei que diante do Senhor, eu sou recebido pela graça, e eu posso ter esperança para além dessa vida. E no fim, é só isso que importa. No fim, isso é mais importante do que, e mais valioso do que casa, carro, currículo, diploma. No fim, tudo isso daí acaba. Como a gente leu aqui na nossa liturgia, o mundo passa. E as suas conquistas também. Mas aquele que está em Cristo Jesus e faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos ajude a entender isso. Os homens olham a aparência, mas Deus está preocupado com o nosso coração. E sabe o que Deus quer do nosso coração nessa manhã? É que nós nos coloquemos debaixo do reinado do nosso rei pastor Jesus Cristo. Confiemos nele, nos arrependamos diante dele, confessemos os nossos pecados a ele e busquemos uma vida profunda de transformação para a glória dele. E vivendo assim, nós encontramos vida e vida em abundância. Porque ele é um rei que não vem para arrancar nada. Ele é um rei que veio para nos dar vida e vida em abundância.